Há um lugar no planeta Terra onde um alfinete consegue quebrar o silêncio que cerca o espaço. Um lugar onde o vento não carrega cheiros ou sons. A Antártida. Um continente que parece até sem vida pelo silêncio e sem cor pela neve acumulada. Mas ainda assim, é possível que um espaço tão vazio e aparentemente desolado possua sinais vibrantes do próprio universo, funcionando como um pergaminho onde o cosmos escreve suas histórias? Esses sinais, na verdade, não deveriam existir, e nós vamos te explicar como o impossível pode deixar a desejar diante da realidade. Nesse vídeo, você está prestes a descobrir por que um sinal detectado na Antártida tem tirado o sono de pesquisadores renomados. Também veremos como foi feita essa descoberta e quais explicações podem levar ao descobrimento do século. Vai parecer obra de ficção científica, daquelas que vemos no cinema com efeitos caros. Mas acredite, não é. É a fronteira final do conhecimento humano sendo testada no lugar mais frio e isolado do mundo. E que bom que vamos desbravar isso juntos. Espero que esteja tudo bem com você. Imagine a vastidão desse deserto branco. A Antártida não é apenas gelo, é um laboratório natural de escala planetária. Ali, onde a civilização não chega, a natureza se manifesta em sua forma mais pura e brutal. Cientistas do mundo todo se arriscam em temperaturas negativas extremas para instalar equipamentos que parecem saídos de um filme futurista. Tudo isso para tentar captar um sussurro, um rastro, qualquer sinal que nos ajude a entender de onde viemos e para onde o universo está indo. A quietude daquele lugar é o que permite ouvir o que o resto do mundo ignora por causa do ruído. Esse cenário de isolamento total é o que torna a descoberta ainda mais impactante. Quando você está cercado por nada além de gelo por milhares de quilômetros, qualquer sinal detectado ganha uma importância monumental. Os pesquisadores que ali vivem estão acostumados com o vazio. Mas o que encontraram desafiou a rotina. Foi um evento que quebrou a calmaria e iniciou uma corrida intelectual para explicar o inexplicável. Prepare-se, pois o que vamos detalhar agora muda completamente a forma como você enxerga a matéria sólida sob os seus pés. Partículas fantasmas. Agora, dê uma paradinha no que você estiver fazendo apenas por um momento. Respire fundo, sinta o ar e veja o que está à sua volta nesse momento. Você irá se assustar se eu te contar que, nesse exato instante, bilhões de partículas invisíveis estão atravessando o seu corpo enquanto acompanha esse vídeo. Por mais que passem por sua pele, órgãos, ossos e músculos, elas não deixam rastros. Não há aviso de que você está sendo bombardeado por uma radiação invisível que vem das profundezas do espaço. As partículas a que estamos nos referindo chamam-se neutrinos, ou como alguns cientistas preferem chamá-las de forma mais dramática, partículas fantasmas. Para você ter uma ideia da bizarrice, elas são capazes de atravessar toda a extensão do planeta Terra, de um lado a outro, sem serem percebidas e nem colidir com um único átomo de rocha. Elas viajam quase à velocidade da luz, carregando os segredos de explosões de estrelas e do coração ardente do nosso Sol. São os mensageiros mais discretos do universo, atravessando tudo como se a matéria sólida fosse apenas fumaça. E por mais difícil que seja detectá-las, essas partículas carregam o verdadeiro ouro da comunidade científica. Informações de eventos próximos e até distantes no tempo e no espaço. Estamos falando de dados puros vindos de buracos negros ou supernovas que ocorreram há milhões de anos. Por isso, necessitamos de pessoas e tecnologias que entendam a mensagem que o universo tenta nos contar, mas que ainda não conseguimos entender completamente. Por enquanto, o neutrino é a chave para abrir portas que a luz comum não consegue atravessar. O problema central está aqui: a dificuldade absurda de detectá-los para compreendê-los de fato. Como você consegue estudar algo que não interage com quase nada? Para resolver esse mistério, a ciência precisou pensar grande. Precisou de um detector que fosse maior que qualquer laboratório construído pelo homem e usar o próprio planeta como parte do experimento. O local escolhido para essa caçada foi, como você já deve ter adivinhado, o manto de gelo da Antártida. O gelo
que houve o universo. Os cientistas, como dissemos, concluíram que os lugares mais extremos do planeta poderiam ser facilmente palco para dar início aos experimentos e localizar com mais precisão onde os neutrinos podem estar. Daí, concentraram seus olhares na silenciosa Antártida, o extremo continente escolhido para um ousado e impressionante experimento que pode captar essas partículas através de ondas de rádio. Estamos falando do projeto ANITA, uma sigla inglesa para Antena Impulsiva Transiente da Antártida, uma tecnologia de ponta criada pela NASA para monitorar o gelo de uma forma nunca antes vista. Imagine o seguinte: um balão do tamanho de um prédio flutuando a cerca de 40 quilômetros de altitude sobre o gelo infinito da Antártica. Presas a ele, 48 antenas de rádio ultrassensíveis, apontadas não para o céu, como seria o óbvio, mas sim para o chão. Ou seja, apontadas diretamente para o gelo. Ainda que pareça algo contraintuitivo, a sua lógica é simples. O gelo antártico é tão puro e frio que funciona como um espelho perfeito para sinais de rádio que vêm de dentro dele ou através dele. Quando um neutrino de altíssima energia passa pela Terra e se depara com a massa densa do gelo, ele provoca uma cascata de partículas carregadas. Essa colisão gera um pulso de rádio, como se o gelo soltasse um grito por uma fração de segundo. E o ANITA está lá no alto, apenas para ouvi-lo. É como se a Antártica inteira virasse um ouvido gigante pronto a entender o que dizem os sussurros mais raros do universo. É uma engenharia fenomenal que utiliza um continente inteiro para detectar algo menor que um átomo. Diferente dos telescópios tradicionais, o ANITA não observa e analisa estrelas de forma visual. Ele escuta impactos invisíveis, sinais que vêm dos eventos extremos, de lugares distantes, de regiões onde a física é levada com certeza ao limite absoluto do que conhecemos. Até aqui, tudo soa extraordinário e fascinante, mas ainda dentro do esperado para décadas de estudos sobre neutrinos, até que algo que parecia então impossível aconteceu e intrigou profundamente quem estava por perto cuidando dos dados. O inesperado bateu à porta. Durante uma dessas missões de rotina, os sensores do ANITA captaram sinais que vinham de baixo para cima. Preste atenção, os sinais não vinham do céu ou do reflexo do gelo. Eles vinham da Terra, de dentro dela. Como se algo tivesse atravessado todo o planeta, passando pelo núcleo e surgindo do outro lado para ser captado pelo balão. Isso já é estranho por si só, né? Porém, o problema científico real é que a Terra deveria bloquear esse tipo de partícula de alta energia. Elas são, vamos dizer, pesadas demais para atravessar tanta rocha. O cenário acaba sendo crucial para questionar ainda mais como esse grito se deu. Não foi um laboratório controlado numa cidade grande, não foi um acelerador de partículas artificial ou um grande colisor como da Suíça. Foi o gelo, frio, antigo, imóvel. Como se a própria Antártica tivesse se tornado um detector cósmico de escala divina, um ouvido colado no chão do universo. E ela ouviu algo que, pelas leis atuais, não deveria ter chegado ali. Esse registro causou um choque na comunidade científica, pois desafia a nossa proteção planetária. Veja bem, dentro dos neutrinos existem o que chamamos de neutrinos de alta energia. São tão poderosos que, quando colidem com matéria comum, normalmente são absorvidos, desviados ou acabam destruídos no processo de impacto. Logo, pela Terra ser do tamanho que é, com milhares de quilômetros de diâmetro e um núcleo denso de ferro, um neutrino desse tipo não deveria conseguir atravessar o planeta inteiro sem mais nem menos. A chance seria praticamente zero. É um evento que simplesmente não consta nos manuais de probabilidade física. Para te ajudar a entender melhor, é como se você, sentado aí agora, assistindo esse vídeo, atirasse uma bala em alguma montanha de granito e ela conseguisse atravessar a rocha totalmente intacta, saindo do outro lado perfeitamente funcional e com a mesma velocidade. E, no entanto, o sinal estava lá, registrado e confirmado pelo ANITA. Os cientistas checaram os dados. Eles
testaram os equipamentos em busca de falhas. Procuraram por algum erro técnico que tenha passado despercebido, mas nada. O dado continuava dizendo a mesma coisa a todos. Algo impossível aconteceu e deveria ter uma explicação. Aqui é importante entender mais uma coisa sobre como a ciência funciona. Cientistas não gostam de mistérios sem resposta. Eles gostam de explicações lógicas. Quando algo foge do modelo conhecido e testado, a primeira reação não é empolgação festiva, é uma certa desconfiança. E sim, todas as hipóteses foram consideradas para entender o que aquilo de tão misterioso havia acontecido. Eles buscaram interferência de satélites, sinais de rádio perdidos ou falhas no software do balão, mas nenhuma dessas explicações convencionais deu conta do recado. Nenhuma teoria comum explica completamente o que o Anita detectou saindo do gelo. E então, quando o normal falha, começam as teorias ousadas, aquelas que fazem a gente repensar tudo. Para alguns pesquisadores, havia a possibilidade de que aquelas partículas não fossem neutrinos comuns, mas uma nova classe de matéria. Já outros foram muito mais longe, abrindo portas que a maioria preferia manter trancada. Bem, nós entramos agora então no terreno do desconhecido, onde a imaginação dos físicos começa a desenhar cenários que parecem loucura, mas os dados estão sustentando. E é aqui que a coisa realmente fica grande. Alguns pesquisadores começaram a considerar algo que, até então, era tratado quase como ficção científica: a matéria escura. Aquela substância invisível que compõe cerca de 85% de toda a matéria do universo, mas que nunca ninguém viu, portanto ninguém tem qualquer explicação plausível. Ela não emite luz, não reflete luz, não interage com quase nada a não ser com a gravidade. Talvez, mas olha só, apenas talvez, o Anita tenha captado as primeiras evidências diretas da matéria escura interagindo com matéria comum de uma forma que nunca imaginamos ser possível em nosso planeta. Se isso for verdade, não é exagero dizer que seria a maior descoberta da física moderna, porque responderia uma das maiores perguntas da história da ciência: do que o universo é feito de verdade? Estaríamos diante da prova de que a matéria que conhecemos é apenas uma pequena fração da realidade. Mas a matéria escura não é a única candidata para explicar esse mistério. Outras teorias sugerem que o espaço ao nosso redor tem mais dimensões do que as 3 que percebemos no nosso dia a dia. Prepare-se para dobrar a sua mente. Dimensões extras e atalhos. Já para outros pesquisadores, a probabilidade de provar que há, de fato, dimensões extras se tornou ainda mais próxima com esses dados da Antártica. E essa é a ideia central. Talvez essas partículas não estejam atravessando a Terra no sentido tradicional que nós conhecemos. Talvez estejam dando saltos. Espera, eu explico melhor. Como se usassem atalhos no tecido do espaço-tempo. Como se existissem caminhos invisíveis, umas dobraduras no universo por onde elas escapam das regras normais da física. Estamos especulando. E se essas partículas não estiverem atravessando a Terra fisicamente? E se estiverem saltando entre dimensões? Isso explicaria por que parecem surgir do nada no gelo, ou por que vêm de ângulos considerados impossíveis pelos cálculos. Não é magia, é física avançada, apenas ainda não totalmente compreendida pela nossa ciência atual. Bem, após um tempo de análise, um grupo de pesquisadores sugeriu algo ainda mais radical. E se essas partículas estivessem vindo de um universo espelhado, tal qual alguns filmes de multiverso? Eita, que fomos longe, hein? Um lugar, pensa comigo, onde o tempo corre ao contrário, onde as leis da física são invertidas, onde o antes e depois trocam de lugar constantemente. Maluco, né? Calma, isso não significa que exista um portal aberto na Antártica, como realmente em um filme de ficção, mas levanta a possibilidade científica real de que o nosso universo seja apenas uma camada de algo muito maior e complexo. Um sistema, um conjunto de realidades que se tocam. Consegue entender? É uma ideia ousada, eu sei, mas quando os dados não obedecem às regras antigas,
É o modelo que precisa ser questionado, não os dados. E é isso que torna esse caso tão instigante para os físicos modernos. Nós estamos diante de uma pista que pode levar à unificação de todas as teorias. A Antártica, esse deserto gélido, pode ser o ponto de conexão entre o nosso mundo e algo que mal conseguimos descrever com palavras, mas que os sensores do Anita registraram com precisão. A Antártica não tem um foco ou uma agenda. O gelo apenas registra o que acontece de forma bruta e honesta. Se um sinal aparece, é porque algo surgiu. E isso é o que mais incomoda e fascina os cientistas ao mesmo tempo. O universo está se comportando de uma forma que não entendemos. E agora? O que faremos com esse conhecimento? Não é a primeira vez, claro, que a ciência passa por isso. A história da ciência é cheia de momentos assim, de descobertas, de questionamentos, onde um único detalhe pode jogar por terra tudo que nós sabíamos. Quando descobrimos que a Terra não era o centro de tudo, por exemplo, foi um choque, né? Era o que se pensava antigamente. Quando percebemos que o tempo é relativo e depende da velocidade, ninguém acreditou de primeira. Quando entendemos que o espaço pode se curvar pela gravidade, a física mudou para sempre. Toda grande revolução científica começa com uma anomalia, um detalhe fora do lugar, um dado incômodo que ninguém consegue explicar. Talvez estejamos diante de mais um desses momentos históricos de ruptura. Ou talvez não, mas a busca continua. O que vem agora são os novos detectores que estão sendo construídos com o que há de melhor no mundo no momento. Novos experimentos estão sendo planejados pela NASA e outras agências. Mais sensores, mais dados, mais precisão e esperamos muito mais respostas. Se isso aconteceu uma vez, pode acontecer de novo, a qualquer momento. E se acontecer de novo e conseguirmos registrar com ainda mais detalhes, não será mais uma coincidência ou um erro estatístico. Será uma evidência científica sólida de que o mundo não é o que pensamos. Até que tenhamos essas respostas definitivas, o mistério permanece. Vivo e pulsante, algo atravessou a Terra. Algo que não deveria ter sobrevivido ao núcleo do nosso planeta. E talvez, e apenas talvez, o gelo da Antártica tenha nos mostrado uma rachadura no espelho da realidade, revelando que existe muito mais sob os nossos pés e acima das nossas cabeças do que os nossos livros de história ousam contar. Estamos apenas começando a aprender a ouvir o que o universo tem a nos dizer. E se não for só sobre neutrinos, hein? Pense nisso por um instante. Talvez não seja apenas uma partícula atravessando a Terra de forma bizarra. Talvez seja sobre algo que ainda não sabemos que existe. Algo que não interage como esperamos e que não obedece às regras que conhecemos hoje. Algo que passa pelo universo de forma invisível, como um fantasma real e que, por acaso ou não, deixou a sua assinatura única no gelo da Antártica. O convite para o desconhecido foi feito. O gelo falou. Agora, resta saber se teremos sabedoria para entender. O caminho da ciência é pavimentado por dúvidas, não por certezas absolutas. O Anita nos deu a primeira letra de uma palavra que ainda não sabemos pronunciar. Enquanto os balões continuam a flutuar sobre o continente branco, a nossa curiosidade continua queimando, pois se o universo é um quebra-cabeça, a Antártica acaba de nos entregar uma peça que parece não caber em lugar nenhum, entende? E são justamente essas peças que, quando encaixadas, revelam a imagem mais bela e assustadora da nossa verdadeira realidade. O mistério continua. Se isso não te fez questionar o que realmente existe sob os nossos pés, então talvez nada faça. O que achou desse tema? Deixe as suas dúvidas, seus comentários, que devem ser muitos. Nós gostaríamos de saber suas opiniões. E muito obrigado pela sua companhia especial. A gente se vê num próximo vídeo.